tive a honra e o privilégio de entrevistar o elenco de uma das minhas séries favoritas da vida. E agora eu vou contar como foi essa experiência para todas as migas. Mas ó, a gente vai lançar um desafio aqui pra vocês, que até o final desse vídeo a gente garante que a gente vai te convencer a assistir The Marvelous Mrs. Maisel. Mas antes disso, gente, aquele recado super importante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, porque aqui a gente fala de cultura pop do nosso jeitinho, pra você se sentir sempre abraçado, entendeu? Abraçado pelas migas. Sim. Mas enfim, vamos lá começar essa história, porque como que essa entrevista maravilhosa dessa série que Natália fala desde o dia 1 aqui no Entre Migas caiu no nosso colo. Então vamos lá, estava lá bem formosa, trabalhando, que eu trabalho assim, mas estava aqui trabalhando e tal. Chegou uma mensagem do Felipe, que é o assessor da Amazon Prime Video, perguntando, olha, vai ter uma oportunidade de junket, que a gente já explicou pra vocês, que são essas entrevistas, da 4ª temporada de Marvelous Miss Maisel. Vocês acham que funciona pro EntreMigas, interessa pra vocês? Sim! Sim, todo mundo! Sim! O surto, o puro suco do surto. E como bem a Patrícia falou, eu panfleto essa série quase diariamente, assim. Então já dei o famoso berro. Eu falo, eu faço. Eu estava... estava há 2 anos. Eu estava há 2 anos em abstinência dessa série. Eu não tava nem acreditando. Até porque, assim, a minha vida era completamente diferente em dezembro de 2019, quando eu acabei de ver a 3ª temporada de Marvelous Mrs. Maisel. E aí, foi justamente com essa pergunta que eu comecei a conversa com o elenco. A lot has changed since the last season aired. I know that my life has changed completely. And it's pretty much the same for everyone because the world is not the same. So how did it feel to come back to a well-known set after what happened over the last few years? It was a relief to be able to go back to work, to be able to be around this chosen family that we've created over the last couple of years. And it felt like some small piece of normalcy in an otherwise totally unprecedented time. Yeah, it was an escape. It was the ability to go back to not only a comfortable set and feeling safe with people, but to a year that was, before this pandemic existed. So certainly rife with its own troubles and political problems, but it was really nice to make believe that it didn't exist. It's amazing how much we've all learned to cherish time together. I didn't realize how much I miss the people I love, most particularly the people I love as part of this show. I also have to say about Amy and Dan is we all, before we got back, wondered if they were going to have to change the scope of the show and it was going to become a lot smaller. That didn't happen. And so I loved that they never felt that they needed to push back and say, I'm sorry, now that we've had the pandemic, we can't do what we used to do. It was just a great feeling. It still was not quite there yet. We have to get tested every day. We can't interact with each other aside from on set when we're acting. Even just taking off our masks felt weird. I remember sort of rushing into each other's arms, even though we had to do that social distancing. We have a text thread, a group text that we stayed in contact with and continue to. So we were never too far out of each other's lives, but to physically interact and be back on the sets and back into the wardrobe was, I think, what all of our souls needed. We were really anxious to get back into the world of these characters, but also to have the chance to reconnect just as newfound friends. Mrs. Maisel, time to start the show. I think it's time to start the show. Tem como não ficar com o coração cheio depois de ouvir essas respostas? Não tem, entendeu? O grupo deles do Zap, gente, coisa mais fofa não há, tá? Não, muito fofo. Não há. Não, e a gente falou com o elenco inteiro, vocês viram, né? Que é tipo, todo mundo, maravilhoso. E uma coisa, pra quem já viu Mrs. Maisel, já sabe. Quem não viu, vai descobrir isso, que, gente, os diálogos da série são maravilhosos, eles são
muito, muito engraçados, muito rápidos, assim, papum. E eu adorei, amei que a Ná perguntou pra eles como que é esse processo, tá? Pra dar vida pra esse roteiro maravilhoso. Porque eles fazem parecer que é muito fácil, tá? Muito, muito, muito fácil. E é muito engraçado. Meu Deus, como é engraçado, mas também é muito complicado. And it's impossible to talk about Mrs. Maisel without thinking about the great writing, directing, and acting. The dialogues are really fast, and that makes everything seem so much more natural. But that also makes me think that it could be a very challenging thing to achieve. So can you talk a little about the process of turning the script into an actual episode? In many a TV show I've done before, there's a lot of desire that the producers and writers and directors have to sort of have somebody speak and then maybe like a pause and then everybody's going to look at the face and everyone's going to take it in and there's a little bit of sentiment and all this. None of that is what is of interest to Amy and Dan, and their writing is really this amazing music. It's like a musical without the music sometimes, right? Yes. And so what's amazing is that you have to get those words. You probably know this, that there's no improv on our show. We have to a T, get it all perfect. As a film actor, I would see an 8-page scene, and at the top of the scene, I would say to Tom Cruise, so what do you think we should do? And then he would talk for 8 pages, and then I would say, all right, let's go. My character in this is a blowhard, and he never stops talking. So those 8-page scenes are very intimidating and very fraught with insecurity for me. And it's been the most challenging and most rewarding. It's exhilarating, it's challenging, it's humbling, all of those things. We get these scripts that are about sometimes nearly 100 pages long for an hour long. And usually an hour long script is about 60 pages. And so for us, it just means we have to talk that much faster to get nearly 100 pages into an hour long show. So we start with the table read and we sort of find the rhythm and feel what works for us in the room. And then it feels like almost no time goes by and we're trying to put it up on its feet. I'm fueled anyway, by a lot of caffeine and adrenaline. And we just hope that it all comes out in the music that Amy Sherman Palladino and Dan Palladino wrote it in. Yeah, there's so much dialogue. They're so hard to memorize for me. And every year I'm older and every year it's harder. But the one thing that is helpful is they do have a rhythm. It's very musical in a way. So you add that with the way things are shot on this show is so complicated. The camera work and the cinematography, it's so hard. Fine, I finally learned the lines, but then I get into the set and find out I have to walk down this whole thing and go down here and jump up there and a camera's gonna be here and I have to duck behind here and it's really, really challenging. You work together as a crew and a cast, almost like a dance to get it right. I have a question. When you watch the show, do you watch it dubbed? I watched the original. Okay. Yeah, sound, yeah. Because I was wondering if the people who dub it talk, It must be really hard. Yeah, it must be something really hard to translate as well. Yeah. Yes, right. Desiste do piano, desiste do casamento, desiste do Benjamin. Não me surpreenderia se desistisse dessa história de comédia também. Nunca. Bom, pelas respostas, dá pra ver, assim, que a unanimidade é que dá um trabalho do caramba, entendeu? Mas eu amei que cada um tem a sua visão particular ali sobre isso. E você vê que as respostas deles vão até se complementando, assim, né? Porque realmente é muito difícil você soar natural sendo uma coisa completamente ensaiada e roteirizada, né? Mas por isso que essa série, ela brilha e é maravilhosa. Maravilhosa, tudo para mim. Não, eu fui convencida a ver. Tem vários vídeos que eu falava que eu não via Marvelous Miss Maisel. Aí depois eu falei, não, vou assistir e realmente atesto que é perfeito. Mas assim, por falar em dar trabalho, explicar pra você, assim, mais ou menos, um pouquinho os bastidores da entrevista, porque depois que a gente aceita a oportunidade, a gente nunca sabe exatamente quem que a gente vai entrevistar e nem quanto tempo a gente vai ter. E aí, dessa vez, a gente teve a honra amiga de entrevistar todo o elenco principal, como vocês estão vendo. E assim, eu quase caí da cadeira quando veio a confirmação, e que eram 10 minutos com cada dupla. Gente, isso não acontece. Isso não acontece. Isso não existe. Pois é. Tá. A honra, entendeu? E aí, eu achei, nossa, é muito tempo. Vai dar tempo de fazer todas as perguntas. E mais um pouco, assim, pra poder bater um papo, trocar uma receita, entendeu? Assim, uma figurinha, tipo, um número de telefone. Mas claro que não deu tempo, assim. E tinha uma pergunta mais filosófica, assim, que era a pergunta que já sabia que talvez eu tivesse que deixar de lado, mas eu achava que eu ia conseguir fazer. E eu
fui pulando, assim, pra garantir o Miga Round. Então, quando você vê, assim, que mais ou menos seu tempo tá indo, você já pula pra aquela que você sabe que é a favorita do público, né? O que não pode faltar. And for that, I thank you. Só que aí, justamente, na entrevista com a Rachel Brosnahan e a Alex Brosten, eu, assim, fiquei nos céus, porque deu tempo. Ou o assessor esqueceu de me avisar, porque eu estava lá Das no chat duas, aberto. uma. Porque foi. Que agora que a gente faz o Faz Zoom, fica o chat aberto e aí o assessor fica falando como tá indo seu tempo. Não é mais aquela pessoa que fica, como a gente já explicou aqui, que fica fazendo assim. É mais discreto. Porém, se ele esqueceu, ele esqueceu. A questão é, deu tempo e só digo assim, que é pra aplaudir de pé a resposta dessas duas divas. And the show talks a lot about breaking the roles and expectations imposed by society to both men and women. And even though a lot of those discussions have evolved since the 60s, Mrs. Maisel doesn't seem dated at all because we are still fighting to break those same roles and expectations. Why do you think we are still having the same conversations? I think Alex said it really well a couple minutes ago in a previous conversation that women have continued to evolve, but men haven't quite at the same rate yet. But really, it feels like the gatekeepers have remained largely the same. I think that's a big part of why we're still having so many of these conversations, is there's been a lot of evolution, but the folks who hold the money and the power and the decision makers have not changed as much maybe as the rest of the world or the country has. It's systemic. We've got a lot of old white men, like you say, hanging on to the key. So that's why we keep having the same conversation. But ultimately, that generation is going to die off, and we are going to be ready to grab that key. Que coisa Rainhas linda, maravilhosas. Maravilhosas. Melhor dupla de protagonistas não há. Mas agora, chegou a hora dele, do famoso, do esperado, o aguardado, o mais pedido, o Miga Round. E começando, é claro, com as recomendações dos famosos. Qual foi o último filme ou série que o elenco de Marvelous Mrs. Maisel viu e gostaria de recomendar para as migas deste mundão todo? So, a movie or TV series that you watched recently and you would like to recommend, besides, of course, the Marvelous Mrs. Maisel. Oh, I know one. I just watched, it's a British series. It's called Detectorists. Two shows I've watched the most in the last 2 years are Golden Girls and Columbo. Love it, Golden Girls, yes. Golden Girls is amazing. I mean, I watched it as a kid, and it always felt very comforting. And now you're as old as they are. Exactly. The Eyes of Tammy Faye. My son and I haven't gone to movies in years now because of the pandemic. He's 18, but he said, let's see Spider-Man. And I'm just going to laugh and share with you guys that part of that experience was being in a theater with this kid that the last time we had seen a Spider-Man together was about 4 years ago or 5 or what have you. And I'll say one other thing that was kind of surprising. I did not know they were going to bring back a whole history of Spider-Men from the past. And I was just very open and delighted by seeing all sorts of actors that have played one role. I just want to say that I need an intervention because I have become a TV addict. Like, you know how they say if you're a daytime drinker, you've got a problem? I've become a daytime watcher. I know, it's so embarrassing. The other two is a comedy that I'm loving. And I got to say it, I love Spider-Man. Oh, it's so cool. Most impressive thing I've seen that I binged was Dope Sick. Really, really well done. Incredible true story. I really like Being the Ricardos. I thought that was lovely. 10-15. Oh, it's amazing. I love it. A show called Dark. Oh, good. Gente, eu amei todas as recomendações, mas meu coração não aguenta, tá? Não aguenta o amor por Homem-Aranha Longe de Casa. Gente, que coisa mais linda, não juro, não aguento. É todo não mundo. aguento. Todo não mundo, aguento. entendeu? Não aguento. Não dá. Thank you guys for having me. Antes de passar para a próxima pergunta do Miga Round, eu venho aqui fazer um disclaimer, que hoje a gente tá explicando assim, além de mostrar a entrevista para você, a gente tá mostrando todo o processo, né? E como eu falei antes, a minha primeira entrevista do dia foi com a Mary Winkle e a Caroline Aaron, que são duas deusas absolutas da minha vida. E eu fiquei assim, completamente hipnotizada, quando eu fiz a primeira pergunta do Miga Round sobre o filme e a série, que elas gostariam de recomendar. E aí cada uma foi contando a sua história, e aí eu fui deixando rolar, e aí não deu tempo. Falei que tem coisa que não dá tempo de perguntar o elogio e o palavrão favorito delas, assim, já chegou a mensagem que era pra encerrar. Então, assim, peço perdão
a nação miga, mas eu juro pra vocês que a Alex Brosen, ela me ajudou a compensar essa falta, assim. Então, solta aí o palavrão favorito. And what is your favorite curse word? Shit. Because it could be everything and nothing. Jiminy Cricket. I do find myself saying "fuck me" more than anything else. I had to really put a lid on it. Spending more and more time around my grandson, who is just turning 19 months. I've fallen back on something my father used to say, and he would say, "Son of a buck." Oh, that's easy. Cunt. Love it. Oh, fuck. Yeah. Good. Olha, ótimos palavrões, como sempre. A gente ama que o fuck é o caralho dos gringos, né? Assim, essa frase, ela ficou muito... Tradução. Amo. É adaptação assim, para né? o português. É, mas assim... By Migas Corporation. Vocês não tão preparados para o momento elogio, gente. Porque assim... Inclusive, que é muito engraçado quando a gente pergunta do elogio, porque o palavrão a pessoa pensa assim muito rápido. Quando é elogio, as pessoas ficam, putz, dá um tchutchu, assim, porque não é uma pergunta que eles recebem sempre, assim, todo mundo tem que ficar pensando mais. Mas enfim, olha, dá uma olhada. Enfim, só assiste. And what is your favorite compliment to give and to receive? That was great. You know, what you just did was compelling and remarkable. In terms of receiving, none of us, I don't think, are any good at that. The compliment I guess I most love to give on a daily basis. I wake up, I see my wife, I'm kind of in a state of wonder. I'm just like, you look amazing. You look great. And the compliment I sort of like to receive, I would say, I like your hair, because my hair is the bane of my existence. I hate it. And I can never figure out how to make it work. So when anyone says anything positive about my hair, I'm like, that's like freaking winning the lottery. I love receiving any compliment, to be quite honest. I'm an actor. We love attention. Hey, you look good. That's a nice compliment. Yeah. Hey, you look good. I like you is nice, but it depends on who's saying it. I love you is really, you got to be careful with that. Yeah. That would be the same answer. That would also be cunt. That's such a lovely question. I guess when people talk about you being sparkly, like I feel like when somebody has kind of a sparkly energy that day, I like to feel that. I feel good when people tell me that. Alex Borstein, assim, rainha debochada. Já ela, põe assim, a coroa, porque ela é maravilhosa. Ela é. Sabe aquelas pessoas falei que que era você fica só assistir. feliz de ser insultada por elas? Você quer que elas xinguem você, sabe? Tipo, É apanhar, é isso, apanhar de mulher bonita, só que com palavras. Isso. Entendeu? Eu amei demais essa experiência, agradeço muito ao Felipe, ao Prime Video, e às migas por essa oportunidade, é claro. No dia seguinte, assim, eu estava imprestável, esgotada, porque você fica com a energia lá em cima quando você vai fazer entrevista, né? E você tem que estar feliz e animado, e aí você tá esperando e você tá contando tempo, aí você fica frustrado quando não dá tempo, mas é claro que vale muito, muito a pena. Então, assim, sou muito grata. Foi uma honra falar com esse elenco. I always say that Mrs. Maisel is one of the best TV shows currently on air, and not just saying this because I'm doing this interview, because it's my personal and professional mission to convince more and more people to watch it, and I would like your help with that. So how would you describe the show to the migas that haven't seen it yet? All tits, all the way up. Okay, tits up. For me, the show really is about this female friendship. It's really an homage to that bond. If that's important to you, as it should be to every woman, this show really highlights what the power of a solid female friendship can do. If your migas are looking for, something that's just gonna make them feel all gooey and positive and make them laugh, then this is the show. Thank you very much, you guys. Thank you, Natalia. You're wonderful. Bye, amiga. It's been such an honor to talk with you guys. Rachel, you are sparkling energy. I feel inspired by you. And Alex, you are the greatest cunt that ever lived. I feel it's like I'm really honored to be talking to you and be able to call you a cunt. But it's amazing. Gente, cunt, eu não acredito. Natália só soltou, entendeu? Maravilhosa! Maravilhoso, maravilhoso. Te venero, Natália. Uma Natália Bridi, tradição. eu sou a sua fã. Eu sou sua fã número 1, tá? Eu gostaria de dizer aqui que eu sou sua fã número 1, Ná. Você é tudo pra mim. Amo. É uma tradição do EntreMigas usar o elogio favorito da pessoa pra elogiar ela.
Então, assim, apenas Exatamente. É uma tradição. levantou e eu cortei. Sabe? Really good. Mas olha, gente, que maratona de entrevistas. Valeu tudo a pena, pelo amor. E também, agora chegou aquele momento. A gente convenceu você a assistir The Marvelous Mrs. Maisel? Você precisa de mais incentivo, entendeu? Porque a gente tem. Se precisar de mais, a gente tem aqui também, tá bom? Sim, muito. Não se Tem, preocupa. tem toda uma apostila preparada. Exatamente. Olha, então conta pra gente também nos comentários o que você achou dessa maratona de entrevistas. Se você já ama Mrs. Maisel, se você foi convencido a ver, assim como eu, se você vai dar uma chance pra série, assim, a gente fala de coração. Dê, porque você vai amar. E não esquece de curtir esse vídeo maravilhoso que a gente fez com muito amor, de assinar o canal se você ainda não é inscrito e de dar esse like aqui, ó, pra gente, porque é bom. Não e tá claro, no seguir a roteiro, gente nas redes mas sociais. Eu e a Ana já vimos os 2 primeiros episódios da 4ª temporada, tá muito bom. Então já faz maratona antes da estreia. Beijo, até a próxima. Tchau. Beijo.